Esse aqui é o podcast do Juventude Prateada da Rádio CDL. Eu sou o tio Flávio e hoje nós vamos conversar com a Odete Castro. A Odete, que eu conheci de uma maneira bem inusitada, um amigo chamado Enéas, me apresentou um projeto que ela fez junto das APACs. As APACs são um tipo de presídio e ela tinha um projeto que levou para este presídio justamente na época de Natal. E aqui tem até um material que me foi presenteado, que foi feito por esses reeducandos, né, pelos recuperandos, que foi justamente dentro do projeto da Odete. Odete, você é uma artista plástica? Não, eu não sou artista plástica, eu sou bióloga. E, na verdade, é o que eu falo, eu não tenho muito a ver com biologia. Eu tenho com gente, eu tenho com escrita, eu tenho com livros. Eu gosto muito de escrever, mas eu vim de uma geração que a mulher estava começando a ter sua fala. E você sair do interior para fazer um curso de letras na época, era quase que um curso chamado Espera Marido. E aí eu, dentro da minha revolução, digamos, início de uma revolução feminista, eu optei por fazer biologia. Mas a mais encantada com um professor que eu tinha, que era muito interessante, a postura dele, eu encantei pelo professor e pela como ele explicava a biologia do que pela biologia. Mas eu nunca exerci a profissão de bióloga. E aí começa a minha vida. Eu sempre ocupei cargos públicos nesse começo, sempre escrevia, mas sempre com o crochê. Eu sempre fiz do crochê uma lição de vida. Os pontos do crochê foram me ensinando a travessia. Ah, você tem que falar pra gente sobre essa questão mesmo, porque as pessoas. Você é uma militante do crochê, Eu sou uma né? militante, Eu literalmente. vejo que você fala e posta muito sobre essa É. questão. Se é terapia, se não é. Você vai falar isso pra gente um pouquinho mais pra frente. Uhum. Mas eu queria então que a gente pudesse conversar do seguinte aspecto: que a gente pegue assim, um retrovisor. Olha lá pra trás, né? A gente fala que às vezes olhar pra trás não seria o adequado, que a gente tem que caminhar olhando pra frente, mas eu acho que o passado nos ensina tanto, né? O Belchior falava que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Nessa hora, ele não desprezava o passado, ele falava que o novo também sempre vem. O que você vê no seu retrovisor? Eu vejo o crochê me ensinou isso, eu vou te explicar por quê. Eu sou de uma família de interior, uma família criada, uma família classe média super normal, a maioria das mulheres eram professoras, todas eram ligadas à educação. Meu pai é um homem que era comerciante, motorista de caminhão, e eu fui criada numa família muito sem problema, para te falar a verdade. A minha vida foi muito calma, muito mimada, muito cheia de amor, muito acarinhada. E quando eu vim morar aqui em Belo Horizonte, foi essa trajetória normal. Faz vestibular, faz biologia, e só que eu Pela fui influência do professor, né? E não pela por influência do amor professor, à não por área. amor, mas eu fui trabalhar em órgão público. Uhum. Eu lembro que meu primeiro emprego foi no Plambel, depois fui para a Metrobel, na antiga Metrobel, e ali eu tracei meu caminho super normal, como toda mulher vinha para estudar, casar, ter filhos. Até aí tudo tranquilo, foi o que aconteceu. Emprego bom, vida definida, primeira filha feliz, saudável, inteligente. Ok, era a vida programada de uma mulher classe média no Brasil. Como é que chama sua primeira filha? Laura. Laura. Até que em 1987, com 29 anos, na segunda gravidez, que nessa época era muito limitado, ultrassom, não tinha nada. Eu fui ter uma criança, eu sou muito fácil de parto. Minhas filhas nascem assim, sem maiores problemas. E aí, de repente, a minha filha nasceu sem ar, ela nasceu sem respirar e começou a luta que ela tinha. Ela nasceu com uma síndrome muito rara, chama Rubinstein-Tay. Na época era totalmente desconhecida. E aí minha vida virou de cabeça para baixo. Primeiro porque isso tem 35 anos. Uhum. Eu não sabia, a criança atípica, uma pessoa atípica na família, a gente não conversava sobre isso, eu não conhecia. O máximo que eu conhecia era alguma criança com síndrome de Down, que naquela época era praticamente chamado de mongoloide. Mongoloide.
Retardado. O retardado. Eu até vi no seu livro falando sobre retardado, a gente vai falar do livro daqui a Entendeu? pouquinho também. Então, o primeiro choque de realidade que eu tive com as palavras foi isso. Eu fui levar a Laura na escola, encontrei com uma colega de serviço, Beatriz tinha 1 mês. E ela falou: Nossa, Odete, está um comentário muito grande lá na empresa que a sua filha é retardada. Essa palavra, ela caiu em mim assim, eu não sei te explicar o efeito que ela me deu. Ela foi Devastadora. devastador, um banho de realidade. Só que eu cheguei em casa e eu comecei a falar, retardada, retardada, eu tenho muito isso, eu preciso de ouvir o som da palavra. Uhum. E aí eu fui pro dicionário e olhei retardada. O que é retardada? Uma pessoa que tem um atraso de qualquer coisa, ou é mental, ou é de fala, ou é de marcha, ou é de capacidade de interpretação. Então a palavra retardada, ela não tem nada de errado com ela. Uhum. Se você for pensar dentro do diagnóstico que o médico estava dando para minha filha, realmente ela encaixava ali, de verdade, ela era retardada. Ela ia ser uma criança que ia ter um atraso de fala, ela ia ter um atraso de compreensão, ela ia ter um atraso intelectual. Então, a palavra não é errada. Errada foi que as pessoas passaram a usar o retardado como sentido pejorativo, como adjetivo negativo, xingamento. Aí que ela ficou com esse peso realmente, Aí né? a palavra ficou com esse peso muito forte. E foi daí que eu vi a necessidade de começar a criar um projeto para as pessoas entenderem como que as palavras podem ser curativas ou podem ser destrutivas. É. Destrutivas. Eu vou até pegar uma frase sua também, para já usar aqui no meio dessa conversa, porque no livro que você tem, o livro chama Rubi. Rubi. Foi o primeiro livro? É o primeiro livro. O Rubi, ele foi para poder desabafar um pouco? Foi. Foi O uma Rubi, eu um falo. divã? Ele foi um divã, mas eu vou usar uma palavra feia, mas você vai entender o que foi o Rubi na minha vida. Foi um vômito de uma comida estragada, vamos dizer assim. Não a comida da história, minha vida não é uma comida estragada. Mas eu precisava mostrar para fora o que foi minha vida. Foi um remédio para mim. O Rubi foi um livro para mim. Foi uma história minha que eu precisava expurgar com amor. Eu digo isso. Ótimo. Eu vou pegar então essa frase que está aqui no livro. Ninguém suporta gente infeliz além da conta. O que você quis dizer com isso aqui? Isso, porque quando você tem uma filha atípica ou uma filha com doença, as pessoas gostam de ressaltar que você está sofrendo, as pessoas gostam de mostrar que você é guerreira, que não tem nada de guerreira. Só que se você veste essa roupa da guerreira, da sofredora, ninguém te suporta mais. Entendeu? Porque você vai numa festa, um exemplo, e a pessoa tá lá, choramingando, contando seus problemas o tempo inteiro, todo mundo vai afastar você. E parece que isso acaba ficando normal, que a pessoa não percebe, Você né? vai Ela vai fazendo normalizando, isso você vai o tempo normalizando a todo. dor. E aí que eu entro, não sei se cabe aqui agora, mas Aham. contra o primeiro estigma do mãe de anjo ou mãe especial. Isso é um veneno para as mães que passam por essa situação. Ou heroínas, né? Ou heroínas. E aí porque até dá é até uma cobrança que Uma você cobrança, seja heroína porque de tem hora verdade. que é muito cansativo. A vida da mulher, a vida da mãe, a vida do ser humano é cansativa. Tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você tá triste, tem dia que você não tá suportando mais. Mas como você é especial, como você é a escolhida de Deus, você tem que ocupar o cargo com honra. Você não pode reclamar, você não pode nem ter sono. Entendeu? Porque o filho atípico, se você reclama que ele tá te enchendo o saco, tem hora que ele enche, você é ingrato, você é cruel. Como é que pode uma Não, coisa como é que dessas, né? pode um filho que Deus mandou para você, entendeu? Aham. Você é especial, você tem uma missão no mundo completamente especial, que é criado um anjo, entendeu? E é Então interessante, isso é muito cruel com as mulheres. eu não tenho pesquisa nenhuma sobre isso, mas eu tenho observado alguns casos em que muitas vezes as mães, nesse processo, ficam sozinhas com as filhas porque os pais também saem. 97%. Ah, você tem essa pesquisa? Porque eu falei, o que eu observo é geralmente a mãe ficando com os filhos atípicos, e os pais, eu não dou conta, não sei o que lá Não dá mais. conta. É, O meu caso, eu sou divorciada, mas não por isso. Eu divorciei anos depois. Foi outros motivos, assim. Nesse ponto, meu marido não saiu de casa por esse motivo. Mas a maioria, principalmente,
muito comum na classe mais baixa. Uhum. Porque é difícil mesmo, é cansativo, a mulher está exausta, entendeu? Porque o trabalho é todo dela. Normalmente, assim, você pode observar, né, quando elas vão para a AMR, por exemplo, que é um instituto muito bacana, que ajuda muito. Elas chegam com aqueles meninos com paralisia cerebral, no colo, estraçalhadas, pegam um ônibus 5 horas da manhã. E aí ela vai chegar em casa, ela vai ter que cuidar dos outros filhos, ela vai ter que fazer comida, ela vai ter que arrumar a casa, e ela vai ter que cumprir a função dela de mulher. Então ela está exausta e o marido fala: minha mulher não é mais aquela, eu tenho uma outra que eu possa ser mais feliz. É isso que Uhum. acontece. Ainda A, so- pegando. a Pode falar. solidão da mulher. A solidão da A mulher. solidão da mulher É. atípica é uma coisa assim. Olha, ainda pegando esse retrovisor aqui, de olhar para trás, né? Olhar para o passado, a Laura já existia, aí vem a Beatriz. A dedicação muito grande para Beatriz. Você sentiu um impacto na Laura? Eu tenho uma culpa com a Laura que não acaba nunca. Entendeu? Não acaba, eu carrego com a minha culpa. Tudo que eu faço para Laura, eu acho que eu estou em dívida com ela. Isso até hoje? Até hoje. É uma coisa assim. Eu sei que não, ela não me cobra isso. Laura é uma Uhum. menina assim, extremamente bem resolvida. Eu acho que a Beatriz foi uma lição para nós todos, porque a Laura, assim, a Laura é de uma praticidade, de uma competência, de uma alegria, uma menina que gosta da vida de uma forma que eu nunca vi igual. Entendeu? Uhum. Então não tem problema nenhum com a Laura. Eu olhei, foi tudo feito certo. Beatriz foi a irmã que a Laura amou incondicionalmente, nunca tive problemas nenhum. Mas eu carrego uma culpa enorme, enorme, enorme. Uhum. É a coisa minha, não tem terapia que resolva isso. Entendi. Eu vejo isso muito em algumas famílias também, em que os filhos. É lógico, a dedicação para aquela filha atípica ou para o filho atípico, ela tem que ser maior mesmo, em função de tudo isso, né? Em função de Exatamente. ter que levar para uma reabilitação, em função de demandar mais cuidados físicos, emocionais. E eu acho que as mães têm muito essa culpa do abandono, entre aspas, dos outros É. filhos. Olha, se eu falar alguma coisa aqui que não é certa, você já vai me ajudando a corrigir também esses estigmas que a gente vai criando, tá? Mas aí eu percebo esse abandono dos pais, que não dão conta, e a própria solidão dos filhos, dos irmãos, que vão se fechando, né? Tem um filme que chama Extraordinário, Uhum, lindo. lindo, né? Ele aborda muito isso. É. Porque, assim, eu não tive essa coisa com a Laura. Primeiro que eu já coloquei na terapia direto, eu já olhei o colégio certo que ela ia estudar, que ia ser mais fácil para ela. E a Beatriz foi muito acolhida, Uhum, dos amigos da Laura, pela minha família. Eu nunca tive problema com esse problema em familiar. Então, assim, a Beatriz, eu falo que ela era um guruzinho dos amigos da Laura. Eu nunca tive, eles frequentavam a minha casa, Laura, esse problema não foi. Meu problema é assim, Laura ia competir a natação, no dia que ela ia ganhar a medalha, a Beatriz estava muito mal de saúde. Entendeu? Então, eram esses conflitos que eu uhum, acho que umas horas, assim, pegavam. São coisas que talvez nem ela lembra, uhum. mas que Para me você ficou doeram marcante. muito, É. entendeu? Eu ter que deixar os domingos, durante bom tempo, ela saiu com minhas amigas. Os programas de domingo que eram familiares, os da Laura com 3, 4 anos, passou a ser com as minhas amigas, com os filhos, entendeu? Eu não tinha Entendi. opção. O que Então, que é essa síndrome que a ela, Beatriz nasceu com ela? ela chama Rubistai Type. Daí o Que nome vem o nome Rubi. Rubi. Que quando eu recebi o livro, Você eu achou que era até. uma pedra. Eu fiquei assim, gente, da onde que vem o Rubi? Será que é um nome de alguém, alguma coisa assim? Aí depois que vem realmente esse nome da síndrome, que é difícil de falar. As pessoas pensam que eu pus Rubi é porque já vem aquele capacitismo, que a Beatriz era uma pedra preciosa, entendeu? Ah, ótimo. É, Então, antes de falar da síndrome, o que que é, na verdade, o que que é esse termo que a gente fala de capacitismo? na verdade, capacitismo é o preconceito. Ah, Mas é um preconceito despistado e não preconceito. Então, uhum, quando as pessoas pensam que o Rubi é uma pedra, aí eles já imaginam que a Beatriz, por ser atípica, ela seria uma preciosidade. aham, Então, assim, é como se eu estivesse denominando a Beatriz como anjo, como pedra preciosa. Eu estou quase que, como é que eu te digo? Tirando a minha culpa, porque eu sou normal, eu sou Odete carne e osso.
mas ela é uma pedra, Uhum. entendeu? Então eu não tô tendo. Então, quando eu falo que todas as crianças com síndrome de Down são carinhosas, são meigas, são deliciosas, são lindas, eu estou exercendo capacitismo, porque eu estou tirando delas a peculiaridade de ser cada uma ser uma. E isso sem a gente perceber não ajuda em nada, né? Ajuda em nada, só atrapalha. É. Eu adoro crianças assim, eu escuto Uhum. muito isso. Como assim? Que criança assim? O que que é? Criança assim como? Eu falo muito isso. Criança assim, isso é o capacitismo. Ou quando eu falo, coitado, tá preso numa cadeira de roda, Uhum. entendeu? Como? Ninguém tá preso na cadeira de roda. Você usa a cadeira de roda como locomoção, mas a primeira importância é você. Ótimo. A deficiência vem depois. E aí me fala então, o que que é essa síndrome? A síndrome é ela era muito desconhecida. Ela é uma alteração genética no cromossomo 3. Uhum. Pronto. Cientificamente é isso. E o que que resulta? São E ela várias. ela tem muitas diferenças. Aham. São 14 ou 15 tópicos que te mostram assim. Então ela tem a mãozinha característica de síndrome mesmo. A mão é pequena, o dedo é gordinho, tanto que o símbolo da associação é a mão gordinha. Sei. O, o rosto tem uma característica peculiar, como tem a síndrome de Down, só que a dela é um pouco diferente, assim. O olhinho é mais caído, o cabelo é muito liso, tem muito pelo. Uhum. E aí vem as diferenças, assim, físicas. Intelectuais. Então, elas têm diferença intelectual em níveis variados. Beatriz era muito, muito grave, Aham. muito grande, vamos dizer. Entendeu? Ela era uma criança, ela não tinha uma capacidade ela não foi alfabetizada, entendeu? A fala dela, ela não teve oralidade, Uhum. entendeu? Eu entendia tudo que ela falava, mas ela não era oralizada, verbalizada, né? Mas, então tem isso. Agora, tinha uns com problema cardíacos, tem um problema escoliose, tem outras características, assim, mais de saúde. Sei. E a gente ainda é muito mistério, assim. O que que leva? Elas têm muito problema de pneumonia, muito problema. Assim, a Beatriz tinha muita pneumonia, ela tinha muito problema respiratório, ela teve muita falta de ar ao longo da vida dela. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem umas que são alfabetizadas, tem uns que jogam tênis, sabe? Mas sempre tem um problema intelectual. Entendi. Pouco e maior ou menor, mas tem. Então agora a gente vai pro espelho. Já que a gente olhou no retrovisor, a gente agora vai pro espelho. Olhando no espelho, quem que você vê hoje? Eu acho que eu vejo hoje, na verdade, assim, eu estou te falando até 4 anos atrás e depois de 4 anos. Mas, na verdade, eu me vejo uma mulher assim que aprendeu muito. Eu tenho 2 vidas, eu tenho a vida Odete 87, Odete pós-87. Eu aprendi com a Beatriz, a primeira coisa que eu aprendi, que eu acho, assim, a lição maior que ela deu para mim foi liberdade. Sabe? Eu acho que eu até choco as pessoas, porque eu sou uma pessoa hoje, assim, extremamente livre. Livre que eu tô falando não é livre de fazer o que eu quero. É livre de não incomodar com o que você pensa de mim. Uhum. Eu acho que isso é uma das coisas, assim. Porque a partir da hora que você. Não me interessa se você vai me achar chata, agressiva. Eu saio. A minha preocupação hoje é tirar a minha essência. Eu quero passar para você o que realmente eu aprendi que eu sou de verdade. É a minha verdade. É a única coisa que importa. Tem uma pintura do Magritte que é um surrealista e é muito próximo. Eu até falei na rádio CDL sobre ele e sobre essa pintura, que tem um homem olhando para um espelho e aí aqui em cima tem um livro. O livro é refletido no espelho, mas quando esse homem olha para o espelho, ele vê as costas dele e não se vê. O ver as costas é como as pessoas estão nos vendo. Então é aquela necessidade da gente mostrar para os outros algo diferente daquilo que a gente realmente é, né? Porque ele não consegue se enxergar. Ele está enxergando aquilo que os outros enxergam. E isso, eu vou falar uma palavra também pesada e que às vezes, né, é metafórica, mas isso é uma prisão, Isso né? totalmente. Não é pesada, não. É a verdade.
Então, quando eu falo que através da Beatriz eu me libertei disso, é uma liberdade, assim, total, entendeu? Total, total, total. Agora, depois disso, depois da morte dela há 4 anos, eu também aprendi, assim, porque você perder um filho é uma coisa, assim, que não tem explicação, é uma das coisas mais surreais que pode acontecer na sua vida. Então, quando você enfrenta essa dor, que é a maior de todas, também você perde o medo das dores pequenas, Uhum. entendeu? Então, O que assim, que são dores pequenas? as dores da vida, porque todas as dores, todas as outras dores, perante a perda de uma filha, são dores pequenas. Entendi. Todas. Entendeu? Assim, por exemplo, eu perdi mãe e perdi filha. Então, eu considero que eu perdi a minha coluna vertebral, que é a sustentação, que vem mãe e filha. Uhum. Mas a mãe é a condição natural da vida e a filha não é. Uhum. Então, tudo vai no segundo plano, você tá entendendo? Então, hoje, para mim, o meu foco, o meu ideal é isso, é a minha verdade. Olha só, a gente então agora vai olhar pelo para-brisas. Nós olhamos o retrovisor, olhamos o espelho, a gente ficou pouco no espelho, tem muita coisa no espelho para falar. Mas o para-brisas, o que que você vê para frente? Eu tento ver. E eu tento levantar todo dia e fazer com que eu veja e que outra pessoa possa ver o que eu já vi. Não que eu sou mais sábia que os outros, mas, entendeu? Assim, que você possa ver que essa flor que você está mostrando aí, Uhum. eu vi muito através dela. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que eu digo até que eu acho que eu era um pouco preconceituosa, ou muito, talvez. Eu não tinha a menor empatia com pessoas detentas. Eu ainda era daquela teoria seguinte: eu sou mais a família que chorou do que quem fez chorar. Uhum. E quando o Enéas me convidou para fazer esse trabalho, que foi através da CEMIG, Que trabalho? é um trabalho, ele me convidou para fazer um trabalho das flores, que eu faço flor de crochê. Eu tenho que Uhum. abrir um parênteses para explicar isso É. aqui. Então, você quer que eu. Vamos explicar já de uma vez? O que que é esse seu trabalho? E a gente volta Tá, no projeto Uma Flor por uma por uma Dor. dor. É um Tá. projeto que foi o seguinte: as pessoas estavam extremamente violentas como estão. Eu Uhum. estava vendo gritos na minha rua, até com um simples jogo de futebol, as pessoas gritavam morte, sangue, tiro. E a Beatriz coincidiu que a Beatriz estava num momento de vida muito frágil, ela estava caminhando para o fim. E eu estava com ela um dia que ela não estava bem, e eu vi aquela violência de palavras, de tudo, eu pensei comigo, falei, eu preciso, por mim, achar uma forma de fazer alguma coisa que, pelo menos, por mínimo que seja, eu estou fazendo uma coisa boa. E veio uma intuição, que eu não sei como, eu cismei, eu falei, eu vou fazer uma flor de crochê, porque aí veio o crochê na minha vida. Falei, de hoje em diante eu vou fazer uma flor de crochê todos os dias da minha vida e vou colocar numa árvore. E aí eu comecei a fazer isso. Falei, e essa flor vai falar sobre o que eu penso, o que eu quero para o mundo. Então a Beatriz estava viva. Beatriz estava viva. Ah, tá. Isso foi em março, Beatriz morreu em agosto. E o crochê já fazia parte da sua vida? Você já O gostava? crochê faz parte da minha vida desde 5 anos de idade. Então já- Entendeu? E eu não sou boa crocheteira. Eu uso o crochê para elaborar minha vida. Os Aham. pontos do crochê elaboram toda a minha vida. Uhum. Tudo. Então, voltar ao passado é um ponto do crochê que tem que ser volta atrás para ressignificar o futuro. Uhum. Entendeu? É o Uhum. que o crochê me ensinou. E aí eu comecei a pôr a flor nas árvores e esse projeto cresceu, todo mundo perguntava, todo mundo filmou e ficava bonito você passar lá e olhar uma Mas você flor. colocava flor em que árvore? Eu moro no Sion, eu Ah. morava na Praça eu colocava na Praça Nova York, que era mais perto, Sei. porque até então eu não podia sair muito de casa, É. por causa da Beatriz. Então a Praça Nova York era muito perto. Aí você fazia flores como essa, desse tipo assim, e ia É. colocando nas árvores? Nas árvores, todos os dias. Essa aí não é exclusiva minha, é deles. É deles, dos recuperantes da A PAC. minha tem um tipo forte. Na cor que eu tinha, na lã que eu tinha, eu ia lá e sempre eu dedicava para uma causa. Aham. Ou uma mulher que foi assassinada, ou um preconceito racial,
ou alguém que partiu desse mundo. Sempre tinha, pelo Brasil, pelo preconceito, sempre a flor do dia era dedicada por algum movimento social. E aí a CEMIG descobriu e me convidou para fazer esse projeto com os detentos. E a CEMIG, então, ficou sabendo, aí queria fazer uma decoração de Natal diferente, não é isso? Diferente, mais inclusiva. E aí me chamou, Aham. tá? E eu nunca tinha parado para pensar na vida das pessoas detentas. Foi a primeira vez que eu fui na PAC, eu lembro que eu fui com o Enéas e com o Marco Antônio da CEMIG, Marco Antônio o Lage. Marco Antônio Lage, que na época era. E eu lembro que ele me falou, se você quiser, e era o Maurílio também, que era Ah, sim, do lá, Minas pela Paz. do Minas Chega um pela pouquinho seu Paz. microfone para perto de você aí. E eu lembro que o Maurílio me falou, se você quiser perguntar para eles o que eles fizeram, eles vão te contar. Eu te aconselho a não perguntar nada. E foi isso que eu fiz. Então, a hora Isso que eu para os entrei, recuperandos da APAC, do né? Recuperando a A PAC, APAC é uma associação de proteção e assistência aos e reabilitação dos condenados, condenados, né? né? Então, na hora que eu entrei naquele portão da PAC, eu falei, bom, aqui eu deixo a Odete lá atrás e eu estou entrando no novo. E foi a coisa mais bonita que aconteceu, uma das coisas na minha vida que eu aprendi a não julgar. Ali dentro eu realmente consegui não ter uma curiosidade para saber o que foi feito antes. Eu só me interessei para o trabalho que nós íamos oferecer. Eu propus para eles assim, essas mãos que às vezes por algum momento não foram legais, vão deixar um legado bom para a cidade. E hoje eu faço oficina, eu levo a flor, eu levo o material para cada mulher, ela colocar na flor aquilo que está no interno dela, Latinha. Então, são customizações através da flor, que é muito mais profundo. Na verdade, você vai tirar o seu interno e o seu medo de expor para o colega que o seu trabalho não é bonito. Porque Ainda tem sempre isso, é. né? Ainda tem Sempre é. isso. O medo Do da julgamento. concorrência, E o né? medo do julgamento. É. Entendeu? Então, eu ofereço a possibilidade, assim, eu peço para não olhar YouTube, para não olhar referências. Ali você tá, você com você mesmo, sabe? E é muito bonito esse trabalho, Eu imagino. sabe? Eu imagino o quanto que as pessoas, sem essa preocupação estética, né? Exatamente. Que pode ficar esteticamente Mas bonito. Não, o fica que é esteticamente bonito Mas também, né? fica. É. É maravilhoso, porque quando elas começam, sempre eu ouço assim, não tenho criatividade nenhuma, Não sou boa não nisso. sou boa nisso. Eu falei, você sempre teve, você só esqueceu. Olha, parabéns pra você por tudo que você tem feito. Não é só isso que você falou aqui, e olha que você falou um monte de coisa, mas não é só, entre aspas, isso que você tem feito, tem muitos outros projetos. E parabéns pela possibilidade que você tem de nos trazer a sua história. Todo mundo que nos ouve tem a sua história, cada pessoa tem a sua história, mas é tão gostoso conhecer a história do outro, né? Muito. Conhecer a história e o outro se abrir para que a gente possa entrar e conviver e se alimentar desse pão, né, que nos é deixado pelo outro. Então, obrigado pela sua presença aqui. Tá? Eu te agradeço demais, assim, de trazer, que as pessoas possam conhecer uma Beatriz, que tem várias Beatrizes por aí. Obrigado, Odete. Obrigada a você.